Olá, pessoal. Que Deus possa abençoar você de forma sobrenatural hoje, nesse dia. Tomara que o barulho lá fora me ajude, porque tá muito barulhento lá fora. Bom, eu vou falar hoje sobre o seguinte tema: o Deus do Velho Testamento é mau? Porque muitas vezes as pessoas questionam isso, né? E as pessoas dizem assim, acham que o Deus do Velho Testamento é mau, que ele é injusto, porque tem aquele episódio de que Deus mandou o povo de Israel destruir os cananitas, os povos que habitavam ali na terra de Canaã, e para tomar a terra que já era deles, foi dado, que era de Abraão, e Deus prometeu que ia dar para a descendência de Abraão, né? Mas, então Deus é mau ou ele é justo? Bom, esse Deus do Velho Testamento, né? Porque Jesus a gente sabe que é o Jesus da graça, da misericórdia. Bom, mas Jesus é o mesmo Deus, né, gente? Jesus é Deus. Nós cristãos acreditamos que Jesus é Deus. Bom, então é o seguinte. Bem, você imagina um assassino de criança, um pedófilo, um estuprador, cometeu vários crimes e várias atrocidades, e ele tá num país onde a pena de morte é permitida, como nos Estados Unidos, por exemplo. E aí o juiz condena ele à morte. O juiz foi justo ou ele foi mau, condenando o homem à morte? O que você acha? O juiz foi justo, não é? Porque ele matou tantas crianças, ele fez tanto mal para tantas pessoas, não é? Um assassino, um pedófilo. Pois bem, esse povo, os cananitas, eles eram extremamente maus e faziam grandes maldades. E eu vou ler para vocês um pedaço. Bom, primeiramente eu quero ler lá em Gênesis, quando na destruição de Sodoma e Gomorra, porque também inclui, né, a destruição de Sodoma e Gomorra. Então aqui em Gênesis capítulo 15, versículo 13 ao 16, diz assim, né? Então lhe foi dito, sabe, com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se. E depois sairão com grandes riquezas, e tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado com ditosa velhice. Deus falando para Abraão. Na quarta geração tornarão para aqui, para a terra de Canaã, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Os amorreus eram um dos povos que habitavam Canaã. Então, levou 400 anos, depois disso aqui ainda levou mais 400 anos para que eles enchessem a paciência de Deus a ponto de Deus executar juízo. Porque Deus falou, olha, ainda a medida da iniquidade dos amorreus, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Pois bem, agora vamos falar de Sodoma e Gomorra, né? Então aqui mostra que levou muitos e muitos anos para esses povos, a maldade deles, encher a paciência de Deus, certo? Agora vamos ler aqui no capítulo 18, capítulo 18, versículo 35, que fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Aliás, versículo 25, tá? E diz assim, no versículo 25, longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti não fará justiça o juiz de toda a terra? Então Abraão fala, como você vai destruir Gomorra? E se tiver um monte de justos lá? Você vai destruir uma cidade inteira. Aí ele começa, se tiver 50 justos lá, o Senhor vai destruir? Aí Deus fala, não destruirei por amor dos 50. Se tiver 30, aí ele vai abaixando, até que ele chega aqui, ó. Não se ire o Senhor, no versículo 32. Somente desta vez, se porventura houver ali 10, respondeu ao Senhor, não a destruirei por amor dos 10. Porém não tinha ninguém justo, só Ló, que Deus encaminhou os anjos lá para tirá-lo de lá. Mas você percebe
como era grande a maldade do povo, que Deus mandou 2 anjos para buscar Ló, as filhas dele e a esposa, para que Sodoma fosse destruída logo de manhã. Então até de madrugada eles tinham que sair. E mandou os anjos lá. E quando os moradores de Sodoma e Gomorra viram os anjos, eles queriam estuprar os anjos, porque eles estavam em forma humana e em forma de homem. E eles queriam estuprar os anjos. Olha como chega a maldade desse povo, né? Então, assim, a maldade deles já tinha chegado ao limite, Deus já tinha executado o juízo e ele mesmo destruiu. Mas o povo de Canaã, o juízo foi exercido através do povo de Israel, certo? E aí eu vou ler lá em Levítico, capítulo 18, versículo 19, que diz aqui fala do povo dos cananitas, dos povos que iam ser destruídos. Ele fala assim, ó, em Levíticos 18, versículo 19. Não te chegarás à mulher para lhe descobrires a nudez durante a tua menstruação, nem te deitarás com a mulher do teu próximo, nem para te contaminares com ela, e da tua descendência não darás nenhum para dedicar-se a Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Quando ele fala aqui entregar os filhos para Moloque, ele está falando porque esses povos, eles tinham a prática de sacrificar os próprios filhos aos deuses, tá? Então eles tinham filhos, eles sacrificavam os próprios filhos, alguns bebês, outros crianças, eles sacrificavam, eles faziam sacrifício humano. E não é só desses povos, tem muitos povos que faziam isso, tá? Mas inclusive esses que Deus já tinha decretado juízo sobre eles, porque Deus já tinha visto que não tinha mais jeito. Então ele decretou juízo. E ele diz mais que eles faziam. Com o homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Nem te deitarás com o animal para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante o animal para juntar-se com ele. É confusão. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou os seus moradores. Então ele fala, vocês não vão praticar essas coisas, povo de Israel, que aquele povo que eu falei para vocês destruir, eles praticavam. Vocês não vão praticar as mesmas coisas que eles praticavam. É por isso que Deus falava, não case com esses povos, né? Por quê? Porque quando eles se casavam, eles começavam a adorar os deuses desses povos. Quando eles davam as filhas em casamento, pegavam as filhas dos cananitas em casamento, daquele povo que sobrou, né, porque foi destruído, mas boa parte do povo ficou ali subjugado a Israel, né, como se fossem, muitos trabalhavam, né, como servos e tudo, mas não foi exterminado todo o povo, né, porque era para ter sido exterminado todo o povo, tá, foi a orientação que Deus deu, mas o povo de Israel não destruiu todo o povo, eles deixaram alguns, e esses povos se multiplicaram, foram casando com os filhos de Israel começaram a adorar os deuses deles, depois esses povos se tornam inimigos de Israel de novo, incansavelmente esses povos, eles continuam sendo inimigos de Israel por muito tempo. Bom, e ele diz assim, olha, no versículo 28 e 29, não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todo que fizer algumas destas abominações, sim, aqueles que a cometerem serão eliminados do teu povo. Ele falava para o povo de Israel, vocês são meu povo, mas se vocês começarem a ter as mesmas práticas, entregar seus filhos e fazer as mesmas práticas que os outros povos faziam, vocês também sofrerão o mesmo juízo que eles. Agora me diz, Deus está sendo justo ou ele está sendo mau? Não, ele está sendo justo. E quem somos nós para questionar a justiça de Deus, do Criador, né? Nós não somos ninguém para estar questionando nada, tá bom? Bom, para encerrar, eu vou ler um último versículo que está em Ezequiel 33:11, que ele fala assim, ó, Ezequiel 33:11, diz-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva,
Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Então aqui fala que Deus não tem prazer na morte do ímpio e do perverso. Ele não tem prazer. A vontade dele é que todos se convertam. Tá bom? E assim, gente, Deus, ele é justo e nós não somos ninguém, nada, para questionar Deus e o poder de Deus. Ele é criador, certo? Agora, nós temos um Jesus. Deus, ele continua sendo o mesmo Deus. Só que quando Jesus veio, ele levou a maldição e os nossos pecados. Então, a palavra diz, né, que o pecado que era nosso estava sobre ele, certo? Ele levou sobre si as nossas maldições. Então, o juízo de Deus que teria que vir em nós, por nós fazermos parte de um povo pecador desde o princípio, esse juízo que teria que vir em cima de nós, ele foi em cima de Jesus lá na cruz quando ele derramou o sangue dele. Então, quando nós aceitamos Jesus e nós entregamos a nossa vida para Jesus, Deus não, quando a gente entra em oração, ele recebe a nossa oração, porque Deus não olha nós e os nossos pecados ou o povo do qual nós fazemos parte, mas ele vê Jesus, ele vê o sangue de Jesus, né, gente? Porque nós fazemos parte de um povo mau. Nós somos mal. Não vem dizer e achar que você é bom, porque se você for olhar lá no fundo, você é mal. Seus pensamentos são maus, porque a natureza humana, ela é má, tá? A nossa sociedade entrega e sacrifica crianças, sacrifica bebês quando se faz aborto, por exemplo, né? Quando se luta para aprovar o aborto no Brasil e o aborto já é aprovado em vários lugares do mundo, quando a nossa sociedade faz isso, ela está sacrificando um bebê para um Deus chamado sexo, porque é um Deus, né? São 3 deuses que eu classifico e um dia eu vou fazer um vídeo sobre isso. Que é o Deus do sexo, que a nossa sociedade adora, o Deus do dinheiro, que a nossa sociedade adora, e os vícios também são deuses, porque quando a pessoa ela fica viciada no álcool, nas drogas, aquilo se torna um deus para ela. E hoje as drogas, o álcool é visto como sinônimo de prazer, entendeu? Isso você vê em séries, em filmes, em vários lugares, na televisão, na mídia. Quando eu falo mídia, gente, é internet, é filme, é séries, eu tô colocando tudo, jornais, tá? Então, eles colocam isso na cabeça das pessoas, que isso é sinônimo de prazer, sexo é sinônimo de prazer, e tá muito contrário o que a palavra de Deus ensina, muito contrário mesmo, tá? Então, nós fazemos parte de um povo pecador, e nós não merecemos graça e não merecemos nada, mas Deus é amoroso, e Ele nos dá porque Ele nos ama, e a gente que recebe essa graça ou não, é nós que decidimos receber essa graça ou não, tá bom? Decida escolher a graça de Deus, porque esse mesmo Jesus, que é nosso advogado, que a Bíblia diz é um Deus de graça, de misericórdia, é nosso advogado, ele está à direita de Deus Pai, e ele está advogando por nós. Mas vai chegar a hora em que ele vai ser juiz, e ele vai julgar toda a terra, e não vai escapar ninguém do julgamento dele, tá bom? E o sangue, mais uma vez, o sangue de Jesus nos torna justos. Então, querido, corre para debaixo desse sangue. Aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Sabe, se você está me assistindo e você não entregou a vida ainda para Jesus, eu quero fazer uma oração com você. É uma oração rápida e poderosa, mas se você está ouvindo essa pregação, se você está ouvindo essa mensagem, seu coração queimou, assim, ó, e você teve um desejo de entregar a tua vida para Jesus, entrega agora, não perca tempo, tá? Porque o tempo tá curto, Faz essa oração junto comigo. Senhor, meu Deus, Pai, eu entrego a minha vida ao Senhor. Pai, escreve o meu nome no livro da vida. Pai, eu entrego a minha vida ao Senhor. Perdoa
os meus pecados. Muito, muito obrigada. Me cobre com o teu precioso sangue. Amém. Tá vendo? Essa simples oração, se você fez com desejo, você tá salvo, querido. O sangue de Jesus está sobre você agora. Você não tem que receber o juízo de Deus sobre você. Porque Jesus, ele levou o juízo de Deus. O juízo que teria que vir sobre a tua vida, Jesus levou. Tá bom? Então se apega nele. Corre para debaixo dele, debaixo do sangue dele. Tá bom? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, encha o seu coração nesse dia de forma sobrenatural. Beijos. Tchau.